Boa noite, pessoal. Boa noite quem está em casa nos assistindo. Meu nome é Luiz, né, mais uma vez. Acho que agora todo mundo já me conheceu. A gente ficou na aula passada, que foi no sábado, né? Não sei se todo mundo estava naquela aula do sábado. A gente ficou de finalizar o que não deu tempo da gente finalizar das questões de currículo e didática. E aí depois disso a gente já vai emendar no outro assunto aí que tem a ver ainda com currículo, que são os parâmetros curriculares nacionais, e se der tempo a gente também já entra em diretrizes curriculares nacionais hoje também. Aí vocês me ajudem aí a lembrar exatamente de onde a gente parou, porque, pelo que eu me lembro, a gente chegou a conversar sobre a origem da palavra, sobre o que significava o currículo, a didática. A gente tratou da questão histórica do surgimento da didática, né? Ainda lá no século XVII, a partir de Comênio, e a gente avançou, se eu não me engano, até a parte da legislação. Não foi aí que a gente travou? E aí, depois da legislação, a gente iria para as questões, né? Para a resolução de questões aí, que eu acho que hoje estão impressas aí já na mão de vocês, né? Só peço que vocês não leiam o gabarito antes, se já não resolveram as questões, que está na última página. Tá? Deixa o gabarito aí. Finge que não tem gabarito. A última folha é o gabarito. Finjam que ele não existe por enquanto. Tá? Então, retomando, pessoal, porque a gente, como eu falei, a gente avançando aqui da parte de currículo e didática, a gente vai passar para a questão dos parâmetros e das diretrizes curriculares nacionais. Né? Então, eu falei para vocês de que a gente estava vivendo um período de alteração da questão das propostas curriculares, certo? Quem lembra aí da questão das competências? Né? Foi por aí que a gente parou, né? Inclusive. Então, a questão das competências, na verdade, é a base da BNCC, né? Da Base Nacional Comum Curricular, que nesse momento está em implementação e em debate. O ensino médio já em implementação e o restante das etapas ainda em debate, ainda que a educação infantil já tenha um avanço também a mais nesse sentido. Mas isso aqui forma, na verdade, o que a gente pode chamar de currículo oficial, né, que eu mostrei no slide lá anterior, a consideração da professora, que eu trouxe lá o verbete do dicionário, sobre a base curricular, então, a legal, né, do que dá o currículo oficial no Brasil hoje. Então, a gente vai aqui, ó, dar uma olhada. Já falei sobre o contexto, né? Vamos dar uma olhada na questão das leis e dos documentos oficiais mesmo. Então, eu falava lá que a Constituição, a gente acabou, acho que nesse slide, inclusive, a Constituição Federal de 88 já preparava o terreno, né, para alguma coisa com relação à formação curricular mesmo no Brasil. Certo? Então, lá no seu artigo 205 da Constituição Federal, trata lá para que serve, né, a educação que é direito de todos e dever do Estado e da família. Certo? Ela serve para o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Portanto, aquilo que a gente falava sobre as tendências curriculares, sempre vinculadas necessariamente à questão dos processos econômicos, né, também de produção e reprodução da vida, enfim. E também já previa lá no artigo 210 que seriam fixados conteúdos mínimos, que, né, voltando lá na questão da BNCC, formariam uma base nacional comum. Então, isso aí já estava previsto nas ideias dos documentos que basearam a formulação dessa legislação ainda lá na década de 80. Certo? Então, isso é muito importante para a gente entender. Naquele contexto que eu passei reto, porque a gente já falou na aula passada, certo? De um mundo em uma transformação de reformas educacionais. Alguns países com nuances diferentes, porque os países ocupam papéis diferentes aí, né, na economia mundial. Então, o Brasil tem que formar mão de obra diferente do que forma-se a mão de obra nos Estados Unidos ou em alguns países europeus. E como a educação é uma formação para o trabalho, né, como disse lá aquilo que eu estava mostrando antes, então... E aí, na Lei de Diretrizes e Bases, isso já avança um pouco mais. Né? A Lei de Diretrizes e Bases, se eu não me engano, a palavra currículo é mencionada 92 vezes entre artigos que foram substituídos, né, com o passar dos anos da LDB e alguns outros vigentes. Como esse, por exemplo, aqui que eu coloquei, ó, substituído, né, esse aqui não está valendo. Se vocês forem entrar lá na legislação na internet, vai aparecer lá riscado esse artigo 26 aqui, porque o que está valendo é essa redação dada em 2013.
Mas então a LDB trata sobre as incumbências da União, que devem, em colaboração com os demais entes da federação, certo? Eu já expliquei essa relação. Todos esses, portanto, a União, os governos estaduais, né, e os governos municipais e do Distrito Federal, têm que juntos legislar sobre currículo. Tá? Quando pergunta sobre legislação de currículo, a legislação curricular é uma legislação que pode ser feita, ela pode ser concorrente entre prefeitura, estado e União. Tá? Esse também é um ponto importante, porque outras coisas não podem. Tem outra parte na Constituição, perdão, em 88, que prevê o que é de exclusividade da União. Não é o caso aqui da questão curricular. A questão curricular não é de exclusividade da União, por isso que nós vamos ver, inclusive, uma aula sobre as diretrizes curriculares municipais, né, que estão lá especificadas, em especial, nos cargos específicos, né, na questão do conteúdo específico de cada cargo. Então, os currículos, né, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio devem ter, então, base nacional comum. Veja aqui, ó, já estava no artigo que foi substituído, que era o original, de 1996, e foi mantida a questão da base nacional comum, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar, que tem a ver com a discussão das diretrizes curriculares que a gente vai ver na sequência. Então, aqui já se dá uma base, se reforça, digamos assim, a questão da base comum. E depois coloca como é que tem que ser o currículo, né? Se refere, né, no caput do... devem abranger obrigatoriamente o estudo da língua portuguesa, da matemática, conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente do Brasil. O que que vira isso? Isso aí transformado em disciplinas escolares. Né? Então eles colocam como se fossem 4 eixos, que não à toa é mais ou menos a divisão das diretrizes curriculares do ensino médio, né? Mas aqui é colocada de maneira geral. Então, é a língua portuguesa, a matemática, conhecimento do que eles chamam de mundo físico, que é onde entrariam as ciências, a biologia, né, e por aí vai. E aí, por último, da realidade social e política, que aí entra história, geografia, antigamente os estudos sociais. Então, ali é onde está a base curricular do nosso currículo oficial. Nesse trechinho aqui, ó, de 2 linhas. Aí depois a LDB vai especificando. Coloca, por exemplo, a questão das artes e da educação física, né, como componentes curriculares, a gente vai ver isso também na parte específica. Vai dando algumas margens mais específicas para a questão do currículo, mas e aponta, né, que a inclusão de novos componentes curriculares de caráter obrigatório na Base Nacional Comum dependerá da aprovação do Conselho Nacional de Educação. Portanto, aquela questão de que o Distrito Federal, o Estado e os municípios podem legislar de forma concorrente com a União, de uma certa forma está sendo vetado aqui para baixo, né? Porque para entrar qualquer coisa numa Base Nacional Comum curricular, que é nacional, não basta o município querer. A partir de 2017, então, isso tem que ser aprovado pelo Conselho Nacional de Educação. A inclusão no artigo 26A, né, que fala da questão do currículo, do estudo obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena, né, todo mundo deve saber desse processo, que se deu ao longo de vários anos. A primeira legislação é de 2000 e... Não, acho que a primeira é de 2008 mesmo, e aí depois ela foi sendo substituída em 2011, 2013, e foram sendo feitas uma série de alterações que incluem a questão da obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e indígena, que começou específica, se voltou a todas as disciplinas, depois agora ela tem um direcionamento, ainda que seja válido para todas as disciplinas, mais para a área da história, da língua portuguesa. Aqui, ó, como eu falei, ó, os conteúdos referentes à história e cultura dos serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileiras. Todo mundo é obrigado, mas aqueles 3 são mais obrigados, digamos assim, certo? E esse é um avanço que a lei foi incorporando ao longo dos anos. A incorporação do ensino obrigatório de 9 anos também influencia na questão curricular, certo? Porque isso obriga a todo um debate. Quem é das séries iniciais aí da educação infantil sabe do que eu estou falando, do tamanho do debate que se gerou
ao redor do que é esse primeiro ano na escola e não mais na escola de educação infantil, né, ou no espaço diferenciado da educação infantil, sendo a mesma idade, etc. Isso gerou um debate muito grande. Aqui eu dei um exemplo só das inclusões que ocorrem sobre currículo e que pouco se aplicam, né? Aqui, ó, o currículo do ensino fundamental incluirá obrigatoriamente conteúdo que trate dos direitos das crianças e dos adolescentes, tendo como diretriz a lei que institui o ECA. Vocês que já trabalham em escola aí, quantos materiais chegaram, quantas capacitações foram feitas para que isso aí fosse implementado na realidade. Então, assim, às vezes tem algumas coisas na legislação, é bom a gente saber, né, porque o concurso pode cobrar de qualquer maneira, mas que a gente sabe que na prática, na realidade, não se configuram muito bem, né. Aqui, como eu estava falando, ó, do ensino médio, eles dão uma mudada na terminologia, mas fica, né, as linguagens e suas tecnologias, a matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, ciências humanas e sociais aplicadas. Essa é a divisão que a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, que eu estou passando reto por algumas coisas, pessoal, vocês me brequem, por favor, porque a gente já falou na aula passada, tá? Se alguém aí tiver qualquer coisa aí, levanta a mão, que a gente volta, porque não, eu só estou passando batido porque a gente já passou por isso. Então, toda essa definição da BNCC, como eu falei, já é de 2017. E aí o que eu falei da questão da tendência, né, uma tendência curricular, né, que está colocada aí no programa, uma questão sobre tendências curriculares. Então, a tendência curricular da discussão atual do campo aí da pedagogia, da educação, é o conceito de competência, que a BNCC diz que extrai, ou seja, infere a partir do texto da LDB. Eu preciso que alguém que escreveu isso aqui me aponte direitinho, porque eu não consegui achar muito bem. Porque na LDB fala muito pouco sobre essa questão específica da questão das competências, né? Fala bastante sobre como se arma o currículo, etc., mas sobre as competências que estão tratadas, aquelas 10 competências da BNCC, que eu acho que é o próximo slide, exato. Não estão tratadas na LDB exatamente, mas essa aqui é a tendência curricular atual. Tá? Se vocês não têm impresso aí esse arquivo, acho que tem. Eu mandei também. Então, aqui estão listadas as 10 competências que a Base Nacional Comum Curricular diz que tem que ser ensinadas aos alunos. Vocês estão vendo algum conteúdo ali? De alguma disciplina? Não, tá. Mas assim, ó, vou ler então para vocês o que está escrito aqui. Só esse ladinho aqui que é curtinho. Conhecimento, pensamento científico, crítico e criativo, senso estético e repertório cultural, comunicação, cultura digital, autogestão, argumentação, autoconhecimento e autocuidado, empatia, cooperação e autonomia. O que isso lembra vocês de capacitações, de coisas que vocês passaram aí pelas escolas recentemente? Não lembra nada? A história do aprender a aprender, aprender a vida toda. Tudo isso aí serve para isso. A justificativa de ensinar competências é propiciar que o educando aprenda a aprender ao longo da vida. É isso que baseia, digamos assim, todo o conjunto de documentos sobre o currículo, não só no Brasil. Tá? Mas essa é a tendência curricular mundial, digamos assim, atual. Tá? Baseado nas competências. E eu já mostrei também, acho que está aqui, a crítica, né, a isso. Uma vez que a ausência, né, essa autora aqui, não vou ler a citação toda, mas que há uma ausência clara, né, de referência em relação aos conteúdos científicos, artísticos e filosóficos. A ênfase é toda sobre método, procedimento, competência e habilidades, né, que ela considera que são as habilidades necessárias, né, para a adaptação do indivíduo aos interesses do grande capital. Então tem a ver com aquilo que a gente estava falando sobre de onde se originam as reformas que geram esses currículos, né, dos grandes documentos internacionais, da Unesco, da Unicef, né, em parceria com a Organização do Comércio e Desenvolvimento Exterior, a OCDE, e uma série de outros organismos multilaterais que fazem documentos desde o final dos anos 90. Todo mundo já deve ter ouvido falar da Conferência Mundial de Educação, Conferência de Jomtien, né, um dos primeiros eventos de produção, digamos assim, de documentos oficiais que estimulavam
para não dizer induziam, países a fazerem reformas educacionais, que levavam, ou levaram, no nosso caso, a esse tipo de tendência curricular das competências. Portanto, é importante que a pessoa, não que a pessoa saiba o conteúdo acumulado, lembra que a gente viu lá nas tendências pedagógicas, né, o conteúdo de toda a cultura humana, né, tem tendência pedagógica que ousa propor que o conteúdo da escola é o conteúdo do conjunto da cultura humana acumulado até os dias de hoje. Para essa concepção, não. Para essa concepção, a cultura acumulada, numa economia onde a gente tem pessoas que hoje estão num emprego e amanhã estão em outra, as pessoas precisam ser flexíveis, não ter conhecimento profundo sobre nada. E essa é a base que dá essa cara curricular da BNCC. E aqui tem uma explicação bem legal, até de uma revista do Tribunal Regional do Trabalho, né? É interessante eles publicarem esse tipo de artigo, de uma professora, se eu não me engano aqui da UFPR, a Cássia Quenzer, que fala, que faz essa relação do período que a gente vive de flexibilidade total, né, no mercado, no mundo do trabalho, e da necessidade que a educação tem de fornecer o ensino adequado a isso. E aí a gente remete àquela nossa primeira aula aqui dos temas gerais da educação, quando a gente falou que cada sistema de produção socioeconômico, né, produz um sistema de educação próprio e apropriado às suas finalidades. E no nosso momento atual, histórico, esse tipo da acumulação flexível, né, exige uma pedagogia da acumulação flexível. Então exige uma confecção aí de currículos a partir de competências, né, e não mais de conteúdos, digamos assim. Tudo bem, pessoal? Ninguém quer falar alguma coisa aí? Alguém quer falar alguma coisa? Perdão. Alguém quer perguntar alguma coisa? Alguém chegou a fazer essas questões aí que a gente parou aqui e ia retomar das questões de currículo, porque a gente resolveu junto aquelas primeiras questões, né, de tendências. Vocês lembram bem da aula de tendência? Alguma coisa ficou para trás também aí? Porque a gente vai avançar e boa parte daquilo que foi dito vai ser passado agora como subentendido. Então pensem aí enquanto eu tomo um gole de café. Não, senão tudo bem, senão a gente passa para frente. Como eu já expliquei, mas vejo caras novas, eu trago as questões das provas passadas desde 2009. Tá? Eu fiz um apanhado aí dos 10 anos. E as primeiras questões que aparecem são sempre de somatória. Tá? Então eu vou explicar de novo aí a somatória para quem não pegou as explicações ou não lembra desse tipo de prova, que era até bem recentemente tradicional por aqui. As alternativas são numeradas, 1, 2, 4, 8 e 16, e as corretas são somadas para dar o resultado final da questão. Tá? Então, como um exemplo, se tiver certa 16 e a 8, o resultado é 24. Tá? Só para todo mundo compreender aí como é que se faz esse tipo de questão. E eu trago essas questões porque elas são questões que provocam bastante conteúdo, né? E vocês estão com elas impressas aí hoje, não vão precisar conseguir enxergar necessariamente aqui na TV. Então vamos lá, vamos pensar nessa 8 junto aí. Ó. Escolha as alternativas corretas de acordo com a frase. A educação contemporânea demanda apresentar e efetivar propostas curriculares entranhadas em concepções e práticas de uma escola de formação para a vida. É nessa escola, 1. Com uma metodologia vivencial que cada indivíduo se separa do contato com o grupo e na convivência desata as relações de confiança que geram as dinâmicas cooperativas e recusam o reconhecimento das diferenças. Assinala essa aí ou vou passar reto? Hein? Essa aqui é tipo verdadeiro e falso, pessoal. Vou passar para a próxima. Eu tenho minha resposta, anotem a de vocês aí. Oh, perdão. Perdão, eu vou ser mais devagar. É que eu tomei um gole de café e eu dei uma acordada. Não, pode achar aí. Com calma. É porque na primeira parte são as questões que a gente já resolveu. Isso, tem as questões sobre tendências e questões sobre currículo. A gente está na sobre currículo. Tá, então leiam aí em voz baixa
Já que eu atrapalhei a rapidez aí. Eles estavam bem simpáticos nesse dia que eles elaboraram essa questão. Estavam bem simpáticos. É pra gente somar? É. Somem e me digam aí quanto que vocês acham que deu. Tem uma pegadinha aí numa delas. Na verdade, tem bastante pegadinha nessa questão. Alguém tem um resultado já? Para iluminar o resto da sala? Eu não vou passar aqui e ter uma resposta, pessoal, porque não está ali no slide a resposta. Ó, lembra da Constituição? Para que serve a educação? Tem uma aí que está respondida sim, pelo artigo da Constituição que a gente viu. E a outra é a pegadinha. Bom, já cantei, né? Que tem duas certas só. Tem duas, né? É. Qual? 2 e? Então, mas a 8 fala da Secretaria Especial de Educação Superior. Até existe a Secretaria de Educação Superior, ela só não é especial. E não é ela que trata disso também no MEC. No âmbito do MEC não é essa secretaria que trata da questão das diretrizes curriculares. Nem mesmo as do ensino superior. São tratadas todas. Questão curricular, pessoal, é sempre Conselho Nacional de Educação. Tá? Quando vocês viram a BNCC, sempre que perguntar qualquer coisa em prova sobre alteração, sobre discussão curricular, onde foram elaboradas as diretrizes curriculares do curso superior de pedagogia, onde foram elaboradas as diretrizes curriculares, a BNCC, sempre currículo, Conselho Nacional de Educação. Se falar que foi outra coisa que fez, fora Conselho Nacional de Educação, as casas legislativas, certo? Câmara e Senado que aprovam as leis. Mas o debate e a elaboração de documentos sobre diretrizes, parâmetros, tudo que tem a ver com currículo é sempre Conselho Nacional de Educação. Então aqui, ó, a 2 está certa, certo? Aquilo que eu falei que está respondido, né? Prepara para as próximas etapas do ensino, né? Se ingressarem na universidade e tal. E a 16 diz que está correto. Tá? Mas é bem subjetivo, né? A 16. É a 2 e a 16. O resultado é 18. Tá? Porque a 16 fala dessa questão do ensinar os sujeitos aprendizagens de mundos novos, que tem a ver com aquilo que a gente estava falando, de que o currículo concebe uma visão de mundo, né? É concebido, melhor dizendo, a partir de uma concepção de mundo, de uma visão de homem, de sociedade, etc. Mas por que uma aprendizagem sistemática que a gente... Qual é a... Perdão? Que as crianças iniciam um contato com a aprendizagem sistemática. Porque sistemática do ponto de vista de sistematizado mesmo. Porque não é só o espaço escolar que educa, certo? Outros espaços educam de forma informal ou não formal, essa é uma polêmica também. E na escola a gente passa a contar com aprendizagem sistemática, seriada, dividida, curricularizada. Né? É do ponto de vista de ser contínuo mesmo, assim, né? Não de ser burocrático. A 13 fala com relação
da invenção do currículo, né? Como que a relação implicada entre currículo e espaço leva em conta a dimensão histórica de como a invenção do currículo se instituiu nas práticas escolares. Eu falei sobre a invenção do currículo. Nesse sentido, o que é correto afirmar? O currículo foi inventado na passagem do 16 para o 17. Comênio. O currículo foi inventado na pós-modernidade. Podemos matar dois aqui, então. O currículo foi inventado na passagem do século VI para o século VII. Sentido maior de liberdade e criação ao ensino e aprendizagem na instituição. Invenção do Renascimento, mas que não estabelece relações com o tempo e o espaço. E que o conteúdo atribuiu volume ao currículo, um artefato que então se tornou elástico e capaz de abrigar a representação enquanto o tempo jogou o currículo na possibilidade do acontecimento na sucessão da história. Fiquei até curioso de ver se aquela ali está correta. E aí, quem que vocês acham? Uma eu falei aqui, né? Tudo bem que eu passei bem rapidinho, mas passei até o slide aqui da origem do currículo. Vocês não lembram da data? É o da 1, tá, gente? Fala aí de 2 períodos, né? Fala aqui também na passagem do 6 para o 7, mas é na passagem do 16 para o 17. Não, a 1 está certo também. Qual outro que vocês acham? Qual que fala que o currículo é a representação da realidade que ele está inserido? Tem uma alternativa que fala isso. A 16. O currículo é a expressão da sociedade que o produz. Certo? Então, a 1 e a 16. Nesse caso, estão corretas. Não, essa aí vamos... Essa aí é muito genérica. Vamos passar, ó, as diretrizes curriculares nacionais. Né? De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, que a gente vai ver com mais calma daqui a pouco. O currículo se configura como... Tem gente que trabalha na escola que pode pensar que o A está certo, né? Mas não é. Já adiantei que não é o A. É elaborado pelo Ministério da Educação? O currículo? Acabei de falar. Não, né? O Conselho Nacional de Educação é vinculado, mas não é um órgão, uma divisão do MEC. Ele tem autonomia em relação ao MEC. É a E mesmo, tá, gente? Nessa aí, no caso dessa aí, é a E. Eu coloquei aí no gabarito, tá aqui. Essa questão foi de 2015. Esqueci de colocar no slide. Ó, uma coisa que eu falei também no começo da aula sobre currículo. O termo currículo é polissêmico. Lembra o que é o polissêmico? Ou seja, é empregado uma série de significados diferentes para o termo currículo. Certo? Ou seja, ele tem sido empregado para determinar um número muito grande de conceituações. A palavra currículo tem sido também utilizada para indicar efeitos alcançados na escola, que não estão explicitados nos planos e nas propostas, não sendo sempre, por isso, claramente percebidos pela comunidade escolar. Sem eu ler outras alternativas, alguém pensa sobre o que está sendo falado aqui? Aquela questão dos 3 tipos de currículo. Alguém mais concorda aí com o currículo oculto? Ó, veja como que a questão pega. O termo currículo é polissêmico e tem sido empregado para determinar um número muito grande de conceituações. Ou seja, eles já dizem que ferrou, né? Porque a pergunta pode também perguntar sobre qualquer coisa, já que é polissêmico. Mas a palavra currículo também tem sido utilizada para indicar efeitos alcançados que não estão explicitados. O que não está explicitado é? Está muito na moda perguntar coisas sobre o currículo oculto em concurso, tá, pessoal? Não sei se isso é uma moda recente dos cursos de pedagogia, mas está bastante em moda perguntar aí, está bastante em voga. Exatamente. Não só da FEPESE, mas de várias outras bancas aí. Currículo oculto é uma questão que tem pegado bastante, tá? Currículo oculto, currículo oficial.
Então é bom a gente saber fazer as diferenciações, né? Já falei do currículo no geral, o currículo oficial, e está aí também uma conceituação do currículo. É uma alternativa que eles tinham que dar errada, né? Para você não assinalar. Como vocês viram, gente, assim, ó, da questão de currículo específica, ou melhor, da questão do currículo no geral, não tem muitas questões, certo? São essas aí só que estão apontadas, mas como no conteúdo do edital não está colocada uma série de coisas que são referentes a currículo, como a questão, por exemplo, das diretrizes curriculares nacionais, mas como vocês vão ver aqui nas questões que eu vou mostrar para vocês, cai bastante perguntas sobre diretrizes curriculares nacionais e parâmetros curriculares nacionais. A gente vai dar uma passeada sobre isso agora, rapidamente, tá, pessoal? E aí a gente avança também em mais algumas questões sobre PCN e DCN, porque no conteúdo currículo estão contidas, certo? Não dá para dizer, não dá para a gente entrar com um recurso contra uma questão que perguntou, sobre a questão das diretrizes curriculares nacionais, dizendo que as diretrizes curriculares nacionais não estavam no conteúdo, porque está lá no conteúdo currículo, tendências e atualidades. Então, as diretrizes curriculares, assim como a BNCC, o BNCC também não está expressa no conteúdo, certo? Mas pode contar, a prova do ano passado de ACT teve 2 questões sobre BNCC. Então, é importante a gente saber, até porque também tem 2 pegadinhas ali naquela parte dos temas gerais, né, que está solto no mundo ali, 2 pontos de atualidades e qualquer outro mesmo, mas está bem solto assim mesmo, de uma maneira que atualidade sobre educação, né? Pode ser quase qualquer coisa. Então agora a gente vai tranquilo. A gente vai rapidamente então agora, pessoal, passar aqui para a questão dos parâmetros curriculares nacionais. Quem já ouviu falar disso aqui? Quem já leu? Quem já olhou para a cara de um livrinho do Parâmetro Curricular Nacional? Aqueles coloridinhos que tem nas bibliotecas de todas as escolas do Brasil, obrigatoriamente. Tem que ter, pelo menos. Era o que dizia a lei que implementou os PCNs. Então, os PCNs, gente, assim, ó, estavam envolvidos, só para a gente não perder o contexto, que é sempre importante, os PCNs estavam envolvidos no mesmo processo de reforma curricular que eu estava mencionando até agora. Então, os anos 80... iniciaram esse processo ao redor do mundo de alteração da base educacional, do ponto de vista do currículo, do ponto de vista do que é ensinado nas escolas. E os PCNs, junto com as diretrizes curriculares nacionais, são parte desse processo. Se vocês forem ver as datas de aprovação, de elaboração e de aprovação da lei de diretrizes e bases e dos parâmetros e das diretrizes curriculares, são todas ali ao redor do final dos anos 90. Tá? Os parâmetros, na verdade, eles ficaram travados pela LDB. A LDB teve um processo longo de debate, que teve uma primeira versão aprovada em 93, mas só foi concluída em 96. Nesse processo longo, os PCNs ficaram prontos, antes da LDB. E isso gerou uma certa confusão e um certo atraso também do ponto de vista dos PCNs, mas permitiu que os PCNs fossem o objeto, talvez, de maior crítica naquele período que não se tinha exatamente um MEC muito aberto a críticas, né, naquele período do final dos anos 90. E os parâmetros curriculares nacionais foram definidos, primeiro, inicialmente, para as séries... primeira e 8ª série, na verdade. Eles foram lançados, e ainda está com essa nomenclatura no site, tá, pessoal? Não é que eu peguei um print velho, não. No site do MEC, de um mês atrás... Está lá ainda parâmetros curriculares nacionais de 1ª a 4ª série, de 5ª a 8ª séries. Até porque, como os livros não foram mudados, então realmente não faria muito sentido mudar aqui para 1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano. Os parâmetros curriculares, diferente das diretrizes, os parâmetros foram feitos para serem feitos por área. Então tem um livrinho de parâmetros curricular para cada área. Para cada área do conhecimento não, mas para cada disciplina escolar. Tá? Na 1ª a 4ª série, português, matemática, ciências naturais e história e geografia juntos, né, ainda naquela linha dos estudos sociais, e arte e educação física. Qual que é a diferença dos parâmetros para BNCC? Vou chegar lá. Vou chegar nessa parte já já.
E aqui surgiu um troço que era uma novidade na época, que hoje já está basicamente incorporado aí no nosso cotidiano escolar, que são os temas transversais. Né, eles surgem aqui. Tá? Então, se cair aí uma pergunta, de onde vem a ideia dos temas transversais no Brasil e tal, PCN. Tá? Na quinta e oitava série, bem parecido, com uma divisão concreta de geografia e história e com a inclusão de língua estrangeira. Né? Então, na quinta e oitava série, mais disciplinas, mais livrinhos do parâmetro curricular nacional. Então, aqui a tentativa era estabelecer parâmetros mínimos para o currículo de cada disciplina. Aí entra a relação com a BNCC. Era uma ideia um pouco mais abrangente do que é a BNCC, porque tinha a ver com conteúdo. Então aqui, eu conheço muito bem o da Educação Física, eu já dei alguma olhada em alguns outros, mas quando você vai lá no PCN da Educação Física, tem lá conteúdo, jogos, danças, luta, capoeira, e assim vai indo, certo? Assim, na história também. Então, a intenção ali era falar sobre conteúdo curricular, não sobre competências. Trata sobre competências. Porque vocês vão ver no PCN surgir pela primeira vez esse troço aqui, ó, das dimensões. Vocês já ouviram falar nisso aqui, né? As 3 dimensões do currículo: atitudinal, procedimental e conceitual. Isso sempre cai. Sempre cai. A pergunta sobre as 3 dimensões, não achei nas questões gerais, mas nas questões da educação física, quem vai fazer da educação física tem um monte sobre essa questão aqui das dimensões conceitual, procedimental e atitudinal. Tá? Então, nesse sentido aqui, pessoal, é que os parâmetros curriculares tinham uma proposta um pouco mais avançada, um pouco mais elaborada do que simplesmente propor metas gerais de competências, mas tratava de conteúdos, certo? Então, essa é uma diferença sensível. O ensino médio, como eu falei, a divisão, né, é aquela de linguagem, ciências da natureza e ciências humanas. Aqui, ó, como vocês veem, na época da elaboração do PCN do ensino médio, a matemática estava junto com as ciências da natureza. A diferença é que depois isso foi desmembrado. Tá? E nos próprios parâmetros isso também já foi desmembrado, porque o ensino médio avançou depois. Aí está a justificativa. Ó. No livro tem um livrinho introdutório, que supostamente é para todo mundo ler aquele e depois ler o da sua área. E no livrinho introdutório está aí colocado que os parâmetros curriculares nacionais foram elaborados, então, procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país, e, por outro, né, considerando a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições nas escolas que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. Previa, portanto, em outras palavras, que um estudante no Maranhão, em Santa Catarina, na Bahia ou em São Paulo tivesse acesso ao mesmo conjunto de conhecimentos para aquela determinada área, para a educação física, para a história, para a geografia. E tratava desses temas, não tratava, como eu falei, das competências e etc. Mas, voltando aqui porque é importante, tratava da questão curricular dividida, digamos assim, contemplada por essas 3 dimensões, que seriam as dimensões atitudinal, procedimental e conceitual. Alguém quer dar uma ideia sobre o que quer dizer a dimensão procedimental do currículo? Qual é a diferença, pessoal? Vamos lá. Procedimento. Atitude e conceito. Qual é a crítica que está embasando essa formulação de que só se via ou só se enxergava o currículo a partir de uma base conceitual, de uma base que não atingia a realidade, que não achava, que os alunos não encontravam, digamos assim, uma validade, né, para aquilo, enfim. Então, o conteúdo valorizava demais as questões conceituais, explicar o que é a data e etc. E a crítica é que o currículo tem que observar para se inteirar, lembra lá das tendências pedagógicas, né? As liberais, as progressistas, isso aqui está, de uma certa forma, na base
de algumas das críticas das concepções liberais, tá, gente? Aqui tem gente progressista que fez parte dessa elaboração aqui, mas eu enquadraria isso aqui tranquilamente lá naquelas das bases liberais, que questionam a questão do currículo ser só conceito, conceito, conceito. O currículo tem que atingir também e enxergar a atitude do aluno perante ao conteúdo e o procedimento dos alunos perante o conteúdo. Então, isso tem a ver, por exemplo, um professor de matemática uma vez perguntou, no outro curso que eu dei aula, tá, mas, grosso modo, professor, tem a ver com se o aluno atingiu na minha prova o resultado final correto da conta da matemática, mesmo sem ter feito o procedimento correto para chegar lá, que eu tenho que considerar certo? Sim. É isso. Um exemplo bem grosseiro, mas é isso. Quer dizer que o aluno está certo no procedimento que ele fez? Certo. No procedimento que ele fez? Não, mas ele chegou no resultado de alguma maneira e é importante que o professor entenda aquilo. Então... Mas a matemática é assim? Não, né? A matemática, pelo menos assim, a matemática que a gente tem na escola, né? Não vamos falar aqui da matemática do nível superior, onde a gente parte para outros níveis de abstração, né? A gente sabe que a matemática, a física, a química que a gente tem na escola são modelos teóricos, né? Na prática, as coisas são diferentes. Mas a matemática que a gente vê na escola não é bem assim, certo? Se a prova é de alternativa A, B, C, D, E, tudo bem, você vai lá assinar a alternativa que está correta, independente da forma como você chegou ali, aquilo está certo. Mas quando a gente está tratando de uma educação, de um processo educacional que vai de uma vida na escola, e etc., a gente tem que observar também as formas com que se chegou. Bom, de repente pode ser um gênio. Vai que o guri é um gênio. Mas não é o mais comum, mas é normal. Eu era péssimo em matemática. Eu adorava chegar no resultado certo de jeitos que ninguém entendia, nem eu mesmo. E eu tive professores que davam errado. Eu tive professores que, não, aqui sempre foi a matéria que eu mais tive dificuldade. Não, aqui você tem que voltar, você tem que fazer direito, porque não adianta chegar no resultado, chegar por... Mas, pô, o meu questionamento sempre foi esse, mas, pô, não cheguei no resultado? Então, é possível, né? Colou errado. Então, a crítica que se fazia e que se construiu na base dos PCNs é a observação do conteúdo para além do conceito. O conteúdo também da atitude, o trabalho da atitude dos alunos com relação àquele conteúdo e o trabalho procedimental com aquele conteúdo. Tá? Então, isso passa a ser a base, digamos assim, das políticas curriculares no Brasil. E se vocês forem ler diretrizes curriculares municipais por aí, nenhuma questiona isso. Eu não achei ainda. Se vocês conhecerem alguma, me indiquem, por favor, que eu quero ler. Mas, em geral, as diretrizes municipais incorporam essa base aqui das 3 dimensões do currículo. Isso ficou meio universalizado quando se fala de currículo no Brasil. Para além dos PCNs, pessoal, tem nesse mesmo período, antes das questões, eu vou avançar para a gente poder... Nesse mesmo período, a gente teve as diretrizes curriculares nacionais. Elas tinham um pouco mais de ousadia do ponto de vista da política educacional. Elas não eram específicas com relação a áreas, certo? Não saiu as diretrizes curriculares nacionais da educação física, da história. Elas saíam por nível de ensino. Então era para ter, né, as diretrizes curriculares. Quando elas foram elaboradas lá nos anos 90, a ideia delas era que tivesse uma para o ensino fundamental, outra para o ensino médio, outra para o ensino médio técnico, outra para o ensino superior, e assim vai. O que se concretizou? Qual é a etapa da educação que já prepara para o mundo do trabalho? Já falei isso aqui. Qual é a etapa da educação? É o nível superior? Ensino médio. Então, no Brasil, a legislação indica que a etapa preparatória final, digamos assim, para o mundo do trabalho é o ensino médio. Qual foi a primeira diretriz curricular, então, que foi elaborada? A do ensino médio. E, junto com ela, do ensino médio, técnico e profissional. Sim, é exatamente da LDB que eu tirei essa afirmação de que é a etapa determinante para a preparação para o mundo do trabalho mesmo. É o ensino médio. E o ensino médio técnico, que na época quase não existia no público, certo? Quem
Quem nos anos 90 já não era criança, já entendia dessas coisas? O ensino médio técnico público eram poucos Cefetes que existiam. Escolas técnicas federais, né, ou Cefetes, que existiam naquela época. Esse nicho era dominado pelo mercado privado, certo? Das escolas técnicas. Então, houve toda uma pressão política para que o ensino médio e o ensino médio técnico fossem, então, a ponta de lança, digamos assim, aí, da elaboração das diretrizes curriculares nacionais. Aqui, ó, o artigo 2º da Resolução das Diretrizes Curriculares de 2010, eu já vou falar, mas ele serve para a gente entender tanto isso aqui quanto o processo atual. Para que serve, né, as diretrizes? Sistematizar os princípios e as diretrizes gerais da educação básica contidos na Constituição, na LDB e demais dispositivos legais, traduzindo-os em orientações que contribuam para assegurar a formação básica comum nacional, tendo como foco os sujeitos que dão vida ao currículo e à escola. Então, essa explicação é bem parecida com a explicação do final dos anos 90, mas aqui já é da resolução de 2010, vejam. Tá? Mas a explicação é essa. A tentativa das diretrizes curriculares é transformar parágrafos, incisos e artigos legais em orientação curricular. Então, pegar aquilo que eu fiz aqui, que eu dividi aqui. Então, a língua portuguesa, a matemática, a ciência, aí daquilo se divide. Nas ciências físicas e da natureza tem lá biologia, física, química, e assim vai. Então, esse é o objetivo, digamos assim, das diretrizes curriculares nacionais. Que em 2010, o que aconteceu em 2010? Em 2010, a gente tinha antes ensino de 1º, 2º e 3º grau. Virou ensino fundamental, médio e superior. Em 2010 foi introduzido o quê? Nesse mundo de etapas e níveis de ensino. Hoje já tá tão naturalizado que vocês nem lembram mais. Educação. A educação básica é um nível, é uma modalidade de ensino? Não, né? Níveis e modalidades é ensino fundamental, médio, superior, EJA, certo? Educação básica abarca diferentes níveis. Quais são os diferentes níveis abarcados na educação básica? Qual é a diferença para a legislação anterior? A legislação anterior à educação básica, que previa que a educação básica era a etapa obrigatória, era obrigatória de oferta. Não, nem o médio. Não tinha nem educação infantil, nem ensino médio. A legislação anterior falava em ensino fundamental. A etapa obrigatória de oferta do Estado e de matrícula, que os pais, inclusive, eram cobrados do ponto de vista legal de matricular os filhos, etc., era do ensino fundamental. Em 2010 surge a ideia da tal da educação básica, que serve, na verdade, para dar um fundamento para garantir os anos finais da educação infantil e o ensino médio, que não eram etapas obrigatórias. O ensino médio, se vocês forem ver os dados aí, gente, eu não tenho de cabeça, né, porque a gente não guarda tanta coisa assim, mas se vocês forem ver os dados de ingresso no ensino médio, era horroroso. Assim, quando o ensino fundamental fez uma curva ascendente e essa curva ascendente, de repente, afunilava de novo para o ensino médio. E a política educacional que se vislumbrou foi de incluir o ensino médio numa etapa obrigatória, né, num percurso obrigatório que seria esse, então, da educação básica. E aproveitou-se para garantir os 2 últimos anos da educação infantil. Então, crianças de 4 e 5 anos, a prefeitura é obrigada a arrumar vaga. Se vocês tiverem aí filho, sobrinho, e não tiver creche, entra na justiça que ganha. Porque 4 e 5 anos é obrigatório. Certo? E matrícula também. Os pais também são responsabilizados pela matrícula obrigatória dos seus filhos. Aí não é LDB, não é DCN, é ECA. Tá? Aí é outra lei. Mas, de qualquer maneira, a educação básica foi criada, digamos assim, inventada, concebida nesse período aí dessa resolução de 2010. Ó, como eu falei aqui, ó, dos documentos das agências multilaterais, né, da Unesco, Banco Mundial, o BIRD, que deram base para a formulação dessas diretrizes curriculares nacionais. Aqui eu puxei da LDB, né, essa questão do ensino médio
como etapa final da educação básica, né? Então, aqui já para demonstrar mesmo essa alteração que foi feita, digamos assim, do ponto de vista conceitual aí do que etapa obrigatória, né? Então o ensino médio aí passa a ser incluído na educação básica como etapa obrigatória. Mas aqui, ó, 2. Preparação básica para o trabalho, certo? O ensino médio vai estar sempre voltado à questão da educação para o trabalho. E aí a gente pode ver, deixa eu ver se eu trouxe os gabaritos dessas questões agora, porque essas eu não pedi para imprimir, gente, das DCNs. Vamos voltar para os parâmetros, que os parâmetros estão aí impressos com vocês, para a gente resolver algumas questões e ver como isso cai, digamos assim, né? Ó, 2009 somatória. Qual é o primeiro texto, a primeira coisa que caiu sobre parâmetros? Ih, peraí que eu vou ter que dar uma regulada aqui no tamanho do quadradinho. Vocês têm impressa essa aí, né, pessoal? Só tem 2 de parâmetros curriculares, tá? 2009 somatória e 2010. Então, ó, eu trouxe essa porque essa trata uma questão geral, não é específica de nenhuma área, e que trata dos temas transversais. Então, ó, os temas transversais surgiram da necessidade de se construir uma escola voltada para a formação de cidadãos, por abrangerem questões sociais. Vocês viram lá os temas transversais quais que eram, né? Meio ambiente. Tem natureza diferente das áreas convencionais. Tratam de processos que estão sendo intensamente vividos pela sociedade, pelas comunidades, pelas famílias, pelos alunos e educadores em seu cotidiano. Considerando o propósito dos temas transversais, assinale as proposições corretas. Os objetivos devem ser incorporados nas áreas já existentes e no trabalho educativo da escola? Ou tem que criar alguma coisa nova? É possível e desejável que conhecimentos aprendidos em vários momentos sejam articulados em torno de um tema em questão? Baseado na resposta da primeira, a gente já pode pensar na segunda, certo? O desenvolvimento do trabalho com os temas transversais deve ser de forma contínua, sistemática, abrangente e integrado numa disciplina específica? Já contradisse. Ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo são os temas transversais propostos em nível nacional. Eu ia voltar, eu vi essa questão, essa alternativa, eu não voltei. O slide de quais são os temas. Oi? Vamos só contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vocês lembram do número, pelo menos, lá? Vamos lá para o último. A organização dos conteúdos em torno de projetos permite que se dê relevância às questões dos temas transversais. Então, qual é a soma aí? Vocês fizeram? Tem. Bom, no que está aqui comigo tem. São as 2 últimas. Aqui tá invertido aí em relação ao... tá 2010 primeiro, 2009 depois. Falha minha. O que vocês acham aí que está errado aí? Bom, a gente já apontou uma que está errada, né? Da disciplina específica. Não, a disciplina aqui a gente já apontou uma que está errada, certo? Lendo. A gente chegou ao acordo aqui que não tem nenhuma disciplina específica que trata dos temas transversais. Mas as outras estão todas corretas, tem alguma que está errada. Porque, ó, eles devem ser incorporados nas áreas já existentes, certo? Nós chegamos num acordo, não tem que ter outra disciplina para tratar de tema transversal. É possível e desejável que os conhecimentos aprendidos em vários momentos sejam articulados em torno de um tema em questão. Sim, certo? A gente quer que os temas transversais perpassem, por isso transversal, perpassem todo o currículo. A gente já eliminou a 4. Ética, essa é a da decoreba da questão, né? Sacanagem, né? Uma questão desse tamanho. Ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual, trabalho e consumo. É isso? Está sobrando ou está faltando? É. Dos temas transversais? Foi incluído em questão de temas transversais? Ah.
Não, não. Aquilo lá é conteúdo obrigatório. História e cultura afro-brasileira, indígena, isso aí é obrigatório. Naquela época dos PCN nem se falava disso ainda, tá? Ainda estava lá atrás essa discussão. Mas no... O quê? Educação étnico-racial. Sim. Mas aqui não ainda, tá? 2009 ainda é o período anterior a essa legislação. Por isso que é bom trazer questões de anos anteriores. Está tudo certo, tá, pessoal? Fora 4. Tá? Todas as alternativas estão corretas. Oi? É. Tudo fora 4 está correto. Ó, quer ver? Vamos lá. Vou voltar lá. Temas transversais: ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural, orientação sexual. Tá certo? Orientação sexual não tem, né? Sim. Tem. Tá aqui, ó. Pois é, o trabalho e consumo não está aqui, né? E está no gabarito que está certo, é verdade. Olha. Mas 2009, teria que olhar a atualização de quando que foi feita essas inclusões aí. Porque realmente a prova pode ter sido... Então, na atual não tem. Então guardem como uma questão histórica aí para vocês verem. Os outros continuam todos válidos, tá, pessoal? Quais são os temas transversais? A gente faz essa ressalva aí, é importante mesmo a gente reolhar aí em casa quais são os temas transversais que estão válidos. Algumas alterações de nomenclatura também, né? A orientação sexual não se trata mais assim, acho que trata como questões de gênero, que deu toda aquela briga das questões do PNE. Não, tá certo, tá certo. Agora que tu falou, eu fui puxar agora aqui, tá correto, é isso aí mesmo. Foram sendo alterados. Não se fala mais em orientação sexual, na verdade tu aceita o que o aluno chega para ti e diz que é, entendeu? Eu pedi do Google, trabalho e consumo tá no... Ainda tá. Ainda tá não, né? Passou a ser, porque a gente viu que não era lá, né? No primeiro. Mas é isso aí, ó. E ó, mais uma questão geral sobre PCN. Trata sobre o quê? Sobre o que está tratando essa questão de novo? De 2010. Essa que vocês estão aí como questão de 2010, a única outra sobre PCN. Fala sobre os 3 grandes categorias do currículo, certo? Conceituais, procedimentais e atitudinais. Assinale a alternativa que apresenta uma reflexão correta em relação aos conteúdos que envolvem o aprender a fazer e o aprender a ser. Que mudou para quê que eu falei mesmo? Aqui se falava em aprender a fazer e aprender a ser. Agora se fala em... Muito bem, essa vocês guardaram. Então, ensinar procedimentos e atitudes a ignorar os conceitos. Os procedimentos e as atitudes são aprendidos pelos alunos em situações de vida diária e, sendo assim, não devem ser trabalhados na escola. Procedimentos e atitudes mobilizam saberes, ou seja, estão em relação direta com os conceitos de cada uma das disciplinas. Aprendizagens inatas ao sujeito. Gente, inata é um troço que, né, a gente já pode olhar e dar uma primeira tirada de campo. E o outro que é... Apenas na primeira fase do ensino fundamental? Claro que não, certo? Isso se estende. Isso é tudo questão de concurso? Da FEPESE, da prefeitura. Tá? De concurso ou de processo seletivo? De concurso. Essa 2010 eu não lembro agora se era concurso ou se era processo seletivo. Sim. Mas aqui assim, ó, gente, olha só. Atitudinal, procedimental e conceitual. Não erra essa, gente. Por favor, é só lembrar, ó. Procedimento, atitude e conceito. Se vocês tirarem da cabeça a nomenclatura procedimental, atitudinal, lembra disso aqui. Procedimento, atitude e conceito. Não, vocês não vão errar mais questão sobre isso. Só lembra do PAT. Não tem por que errar questão sobre isso, tá, gente? Então, mobilizam saberes em relação direta com os conceitos de cada uma das disciplinas. Certo? Então, trabalhar conjuntamente a questão dos temas transversais sempre foi... Na verdade, quando vocês vão ler o documento introdutório dos temas transversais, que estão lá naquele slide que eu mostrei antes, vocês vão ver lá que a sugestão é exatamente trabalhar no conjunto das disciplinas, os temas transversais, e de preferência em projetos articulados. Estava falado aí em algum momento
nos pedaços de legislação que eu passei, essa questão dos projetos articulados. Então, tem escola que faz um projeto e envolve um conjunto de disciplinas para tratar sobre um dos temas transversais. Tem escola que coloca no projeto pedagógico um tema transversal por trimestre, e aí isso vai avançando, num ano faz-se 3, no outro ano faz-se outros 3, ou se divide pelas idades da escola, e etc. Mas os temas transversais são algo hoje, são coisas hoje incorporadas aí, mas que aqui eram novidades, tá, pessoal? Aqui era introdução. Estava surgindo. Vamos lá dar uma olhada em umas questões de diretrizes curriculares, que também dão uma mão aí para a gente pensar nas questões de currículo, tá? Porque ainda tem a ver com perguntas sobre currículo. Ó, eu até respondi essa aí já, hein? Não está no impresso de hoje, gente. Eu só estou adiantando aqui algumas coisas, porque as questões têm a ver... Eu vou repetir uma coisa que eu falei, tá, pessoal? Só porque a colega chamou a atenção num negócio importante. Diretrizes curriculares nacionais. Não está explicitado no conteúdo do concurso. Mas como as questões de diretrizes curriculares têm a ver com currículo, eu trouxe aqui. Tá? Então, eu trouxe aí... esse material estava pronto já para... Então, a diferença o parâmetro era um troço geral. Certo? Vou retomar que essa aí é importante. O parâmetro é uma tradução da legislação em formulação curricular geral. E o parâmetro curricular é a discussão de conteúdo específico de uma determinada disciplina. As diretrizes curriculares não falam sobre disciplinas, falam sobre níveis e etapas da educação. Os parâmetros falam sobre disciplinas específicas. Educação física, história, artes e por aí vai. Tá? Então, são coisas que tinham objetivos que caminhavam juntos, mas objetivos distintos. Sim, os dois são para a educação básica toda. A diretriz curricular, aquela diretriz curricular, essa resolução que eu mostrei aqui, de 2010, artigo 2 da resolução 4 de 2010, se eu não me engano é a resolução 4, ela trata das diretrizes curriculares de educação básica. E a partir dali se refaz, né, no Brasil um processo de discussão sobre as diretrizes curriculares também das outros níveis e modalidades de ensino. Se vocês entrarem no site do MEC e colocarem lá de diretrizes curriculares nacionais, tem uma parte do site especificamente dedicada a isso. E lá tem as diretrizes curriculares para tudo. Hoje em dia tem diretrizes curriculares. Ó, quem que falou aí da educação das relações étnico-raciais? Essa é a nova sigla aí também, essa eu aprendi recente. Eu falava tudo, né? Agora eu descobri que eu posso falar ERER, que está tudo certo. Então, a educação das relações étnico-raciais tem uma diretriz curricular específica agora. Existe também a diretriz específica de ensino de direitos humanos. Existe a diretriz curricular específica da educação infantil. E assim vai, certo? Então, em 2010... se construiu esse processo de aprofundamento dos debates das diretrizes curriculares, que lá no final dos anos 90 se restringiu a essas etapas aqui, essa etapa e essa modalidade de ensino, que só elas tiveram as diretrizes curriculares nacionais formuladas ainda nos anos 90. Pula para 2010. Em 2010, decidiu-se detalhar. Deixa eu ver se eu não tenho nesse slide aqui esse detalhamento. Não, não tenho. E ainda tem a dos municípios, né? E aí tem os dos municípios. Vou mandar esse aí. É que esse aqui, gente, esse aqui realmente não estava no bolo de... Mas o outro de sábado? Eu mandei. Não, de sábado passado eu mandei. Então, em 2010, se resolveu expandir esse processo das diretrizes curriculares. Tá? Mas o que vale mesmo, o grosso da coisa, é a Resolução 4 de 2010, que trata da educação básica, que é a única etapa, de fato, o único conjunto, né, de etapas obrigatórias na educação nacional. Tá? Então, diretrizes é geral, parâmetros é específico. Isso já é uma boa divisão mental para a gente guardar. E dentro dessas especificidades, os parâmetros procuraram construir uma base de conteúdos para as disciplinas e as diretrizes
de currículo universalizado, digamos assim, nacionalizado, né, de forma mais geral. Tá? Então, isso aqui tudo é a base do quê? BNCC. Tá? A BNCC não podia ter surgido do nada agora, em 2014, se não tivesse passado tudo isso aqui na educação nacional. Tá? Então, esse conjunto da obra aqui é que fez com que a BNCC fosse possível. Ali, ó, pergunta, em 2012, a FEPESE perguntava sobre a fixação de conteúdos mínimos em caráter propositivo ao MEC e ao CNE, a responsabilidade de assegurar a formação nacional comum por meio de... Curso à distância? Elaboração de leis nacionais? Um sistema unificado de avaliação? PPP? Então, são as diretrizes, tá, gente? Então, lembra aquilo que eu falei, as diretrizes são a tradução em palavras mais digeríveis de textos legais. Tá? Texto legal é chato, né? A gente lê aquele negócio e fica se repetindo a palavra, fica se repetindo a coisa. Então, as diretrizes transformam aquele texto juridiquês em um texto de eduquês. De acordo com as diretrizes curriculares, então, ó, da educação básica. Aí nós já estamos falando... Vê, a prova ali era de 2013. Então, ali a gente já estava falando do processo das diretrizes curriculares de 2010. Pode-se dizer que a educação profissional e tecnológica no cumprimento dos objetivos da educação nacional afasta-se dos distintos níveis, deve priorizar ações voltadas à formação de internautas. Estavam a fim de dar essa questão também de graça. Integra seus diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Tem curso profissional na EJA? Sim ou não? Alguém falou sim? Tem. Sim. Em todas mesmo, tá? Aqui, essa aqui é certa. Integra seus diferentes níveis e modalidades de educação e as dimensões do trabalho da ciência e tecnologia. Em todos os níveis hoje, se você pegar uma turma... os institutos federais, por exemplo, criaram um negócio que chamava os cursos FIC. Não sei se vocês... Sim. Os cursos FIC eram de diplomação profissionalizante para quem não tinha ainda nem o ensino fundamental. E aí a ideia era trabalhar a alfabetização mesmo, o processo da EJA tradicional, junto com uma formação profissional. Claro que no Brasil foi feito daquele jeito, né? Os cursos FIC eram de empregos, subempregos, né? Empregos, em geral, localizados na informalidade, né? Manicure, cabeleireiro e uma série de outros cursos nesse sentido. Mas, de uma certa forma, se integrou, sim, aos diferentes níveis e modalidades de ensino. Então, na EJA tem educação profissional, certo? No ensino médio, no ensino fundamental. Tá? Então, não, na educação infantil... Não dá ideia. Não dá ideia. Resolução 4, acertei, hein? Minha memória estava boa. A Resolução 4, de 13 de julho de 2010, define, então, as diretrizes curriculares nacionais para o conjunto orgânico, olha que bonito, orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica. Certo? A diferença aí de etapas e modalidades. Baseando-se no direito de toda pessoa ao seu pleno desenvolvimento, a preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Isso aqui está onde mesmo? E na Constituição também. Na vivência e convivência em ambiente educativo, e tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional. A aprendizagem para a continuidade dos estudos e a... Foi estendida a obrigatoriedade para o ensino superior? Não, né, gente? Senão, não tinha universidade suficiente. Foi estendida a obrigatoriedade da gratuidade da educação básica?
Extensão facultativa na educação básica? Não, né? Então tá, então já tiramos duas. Inclusão de tecnologia assistiva na formação de todos os sujeitos? Não tem nem para os deficientes, né? Imagina para todo mundo. Formação técnica dos estudantes? Por eliminação. Por eliminação é isso aí mesmo, tá, pessoal? É aqui que surge, como eu falei, é aqui que surge a ideia de educação básica. É nessa resolução aqui, ó. A gente não se falava em educação básica, não existia, tá? Quem já dava aula aí, eu já dava aula, a gente falava ensino fundamental, médio, ensino superior. Ninguém falava de educação básica. Essa questão da educação básica surgiu aí nesse bojo da primeira década dos anos 2000 e foi incluída de fato na nossa linguagem e no nosso cotidiano a partir dessa resolução aqui, de 2010. Tá? Então a educação básica passa a ser o conjunto das etapas obrigatórias. Tá, gente? Olha, essa aí é... Então veja, olha só. As diretrizes curriculares específicas para as etapas e modalidades da educação básica. Quais são as etapas e modalidades? Quais são as etapas? De novo. Vocês vão guardar ainda. Infantil, fundamental e médio. Certo? Devem evidenciar o seu papel de indicador de opções políticas, sociais, culturais, educacionais e a função da educação na sua relação com um projeto de nação, tendo como referência os objetivos constitucionais, lembra dos objetivos constitucionais? Fundamentando-se na cidadania e na dignidade da pessoa, o que pressupõe coerção é pressuposto? Não. Singularidade também não. Heteronomia? Sacanagem esse monte de número, né? Pô, façam essas questões primeiro, tá, pessoal? Não deixem para fazer cansados. Tem 11. É muita coisa, né? Tem 11, é sacanagem mesmo. Ó, eu chutaria, eu não lembro dessa do gabarito de cabeça, tá, gente? Que heteronomia e coerção estão fora. Com certeza. Tem alguma que está fora só a 2 e a 9? Tem. Singularidade? Não tem assim. Não. Oi? Singularidade não tem escrito no papel essa palavra. Singularidade. Mas é no papel das DCNs ali, ó. Artigo 3º das DCNs. Não, artigo 3º das DCNs. Então, gente, eu vou falar um negócio que eu falei na primeira vez que a gente falou sobre legislação aqui. Leiam o papel da legislação. Não tem aula que vai fazer vocês entenderem ou compreenderem ou decorarem melhor do que ler o papel da legislação. Tá? Leiam, leiam. Eu lembrei, tá, que a certa é essa mesmo, tá? É tudo menos a heteronomia e a coerção. Tá? Então é esse apalavrado todo de coisa aí, tá tudo lá incluído. Artigo 3º, 1, 2, 3, 4, 5, sabe quando vem aquilo na legislação? Então é isso aí. Tá? Não sei se são só 9, se tem alguns que não estão incluídos, mas agora de cabeça eu até tenho aqui o documento, depois se a gente quiser dar uma olhada. Essa também é outra, que pega aí, ó, é uma coisa que está contida aí, pelo menos nos assuntos específicos da educação física, tá? Acho que na educação infantil também. De acordo com o artigo 6º, é necessário considerar as dimensões do e do em sua inseparabilidade. Como é que é? Quem mais? Quem mais vai de educar e cuidar? É isso aí mesmo. Tá, então tem a ver com aquelas questões que a gente estava falando das mudanças e das alterações. Ó, essa aqui eu tinha certeza que era de ACT, eu coloquei ali, ó, que era uma prova de ACT. Aí currículo, eu já tinha colocado lá na outra, certo? Questão repetida aí, porque ela tem a ver diretamente com currículo. Mais uma vez, da resolução específica. Que... Esse não dá para ler.
Ó, mas essa eu vou falar porque essa é importante, tá, gente? Consta na resolução que define as DCNs, né, para a educação básica, em seu artigo 17, que no ensino fundamental e no ensino médio destinar-se-ão, parece o Temer falando bonito, pelo menos 10, 20 ou 40% da total da carga horária anual ao conjunto de programas dos temas transversais, ou dos projetos eletivos, ou dos projetos interdisciplinares. Vocês lembram primeiro da porcentagem? Quem lembra dessa porcentagem aí? Deixa eu ver se está aqui nos meus arquivos a resolução. Aqui, ó. A resolução. Qual era o artigo mesmo? 17. Vamos lá, artigo 17. No ensino fundamental e no ensino médio, destinar-se-ão, eles copiaram eles não iam falar tão bonito assim, de graça. Destinar-se-ão pelo menos 20% do total da carga horária anual. Aí guarda o resto, tá, gente? Porque o 20% é importante, mas tinha 20% lá. 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola e previstos no PPP. Tá? Vou mostrar para vocês como é que estava a questão, para vocês sentirem a pegadinha. Tem dois 20% aqui. A C e a B e a C são 20%. Mas uma fala em conjunto de programas dos temas transversais criados pela escola. Não tem temas transversal criado pela escola, certo? E a outra fala de 20% do total da carga horária anual ao conjunto de programas e projetos interdisciplinares eletivos criados pela escola. Então, a escola no seu PPP, o resumo da ópera aqui é que a escola no seu PPP pode reservar 20% da carga horária dos estudantes para projetos diferenciados elaborados por ela mesma. Tá? Então, é o que resta aí de autonomia para as escolas. Essa, então, a letra está judiadíssima. Mas fala, de novo, de um outro artigo da resolução número 4. Então, a resolução número 4, tá, gente? São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Etapas. A educação infantil, que compreende a creche, englobando as diferentes etapas do desenvolvimento da criança até 3 anos e 11 meses, e a pré-escola com duração de 2 anos. O ensino fundamental obrigatório e gratuito, com duração de 9 anos, é organizado e tratado em 2 fases, a dos 5 anos iniciais e a dos 4 anos finais. O ensino médio, com duração mínima de 3 anos. O ensino superior, com duração mínima de 4 anos. E o ensino profissionalizante, com duração mínima de 2 anos. O que está errado aí? Qual dessas aí não é real? É verdade. E aí? O ensino profissionalizante tem duração mínima de 2 anos? Vamos olhar lá o artigo 21, já que está aberto aqui? Vamos olhar na brincadeira em pessoa. São etapas correspondentes a diferentes momentos constitutivos do desenvolvimento educacional. Educação infantil, 3 anos e 11 meses, certo? Ia para a escola, então aquela primeira está correta. O ensino fundamental, dividido em 2 fases de 5 e 4 anos, correto. O ensino médio, duração mínima de 3 anos. Essas etapas e fases têm previsão de idades próprias, as quais, no entanto, são diversas quando se atenta para sujeitos com características que fogem à norma, como é o caso, entre outros, no atraso de matrícula, retenção, papá. Portanto, quando fala de educação básica, educação infantil, ensino fundamental e médio. Tá? Não caiam na pegadinha de estamos falando de tudo. Porque isso aqui é uma pegadinha. Tá? Não tá, a resolução número 4, eu não falei aqui na leitura do enunciado de propósito. A resolução número 4 trata do que mesmo? Educação básica. Por que está falando aqui do ensino superior, do ensino profissionalizante? Só para pegar vocês na prova mesmo. Tá? Não tem nenhum sentido essas coisas estarem aí. Acabando, gente, para a gente passar para o intervalinho. De acordo com as diretrizes curriculares, o que se configura como conjunto de valores e práticas que proporcionam a produção, socialização de significados? A gente viu uma pergunta invertida, agora há pouco.
que era? Currículo, livro didático, regimento interno? A gente viu a pergunta que estava ao contrário, certo? Na outra parte do currículo. O currículo estava aqui e aqui embaixo estava essa definição. Então a FEPESE gosta bastante de fazer isso. Por isso que olhar as provas anteriores da FEPESE é muito importante. A FEPESE adora pegar a questão 17 de um ano, que o enunciado explicava uma coisa e perguntava o significado, e inverter. Colocar o significado no enunciado e perguntar para você identificar o que é. Tá? Então aqui a FEPESE adora fazer essas coisas. A resolução CNE-SEB é só um nome completo daquela resolução 4 de 2010, tá, gente? Que define aí a direção, igualzinho aquilo que a gente tinha visto. Para o conjunto orgânico, sequencial, bababá, bababá. A pergunta de fato tendo como fundamento a responsabilidade que o Estado brasileiro, a família e a sociedade têm de garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão. O que está correto daí? A qual? D de dado? D de bola. B de bola, extensão da obrigatoriedade. Esse aí eu judiei da cor, mas é que esse aqui não era para vocês mesmo, gente. Eu só trouxe para a gente recuperar. A extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica, tá, gente? Mais uma vez, é a novidade que tem dessa resolução. Essa resolução era o que ela trazia... Não, essa aí é igual a outra, não vamos precisar dessa. Tá, gente? Então, assim, guardem algumas coisas que são fáceis da gente guardar, mas leiam as diretrizes curriculares nacionais. Tá? Os parâmetros curriculares nacionais, o livro, tudo tem em PDF, tá, gente, essas coisas. Não precisa ir em biblioteca, não precisa ir em lugar nenhum. Tudo isso aqui tem em PDF. Só entrar no site do MEC ou no planalto.gov.br. Tudo isso você acha em PDF. Tem que ler os textos legais. Infelizmente, assim, não tive ainda aula com ninguém que falasse sobre legislação e que fizesse a gente entender. Muitas coisas não é entender, muitas coisas é decorar, certo? Vamos ser sinceros e honestos aqui. A gente está fazendo um concurso que um monte de pergunta é decoreba. Para decoreba, a gente precisa ler. Reler. Ler de novo. Ler mais uma vez. Tá, gente? Leiam, releiam. Texto legal, não tem o que fazer. A partir da próxima aula, gente, a gente vai começar com do temas gerais. Vamos matar um último ponto do ponto de vista mais geral, que tem a ver com os autorizinhos lá que a prefeitura adora, Vygotsky, Piaget e Vallon. E aí depois nós vamos começar com aqueles pontinhos menores, interdisciplinaridade, avaliação, e por aí nós vamos. Tá? Então quem for ficar para educação física aí no segundo tempo, vamos dar um tempinho. E para quem não for ficar, boa noite aí, até a próxima aula.